Eita, pronto, estamos no ar, ao vivo. Bom dia a todos. Bom dia, Madeu. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs de Ideal Espírita, você que nos acompanha aqui pela Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade. Hoje é terça-feira, é dia da Web Rádio Estação da Luz, a rádio que emana paz aqui de Natal para todos, para todo o planeta, e agora também no Facebook. A Web Rádio Estação da Luz tem o apoio da Casa Espírita Ceareira de Francisco de Assis, de São Paulo do Potengi, da Casa Espírita Emmanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis de Ceará-Mirim e, naturalmente, do Movimento Espírita do Rio Grande do Norte. Então, hoje é sexta-feira, é dia de programa Nos Domínios da Mediunidade. E aí nós vamos cumprimentar os irmãos que estão conosco fazendo o programa nesta manhã. Começando lá por nosso irmão João Maria, que é o homem que está controlando, está fazendo aí a operação da nossa rádio web, Rádio Estação da Luz. Bom dia, João. Bom dia, Madeu, bom dia, Ivan, bom dia, Renato. Bom dia para mais esse programa aqui maravilhoso, nesse dia de paz e harmonia que estamos vivendo. Perfeito. Agora vamos conversar com quem vai fazer os trabalhos de abertura da casa. Vamos começar com o nosso irmão Ivan, que vai fazer a preparação, fazer uma leitura preparatória para que a gente inicie a nossa atividade. Nós vamos conversar com o nosso irmão Ivan, cumprimentando e agradecendo pela sua presença, pela sua ajuda e pela contribuição à divulgação da causa do Mestre Jesus. Bom dia, Ivan Augusto Araújo. Bom dia, meu irmão Amadeu, bom dia aos demais irmãos que compõem as atividades do programa, os nossos ouvintes aí pela web rádio Estação da Luz. Um bom dia para todos, com as bênçãos do Mestre Jesus se esparramando sobre todos nós. Como diz o nosso irmão Tavares, o Elielso Tavares, que a gente resume é só Tavares, maravilha. Aí eu já conversei com o nosso irmão João Maria, que está controlando a rádio, vai fazer a prece inicial. Agora eu vou para meu irmão Renato Bezerra, que vai fazer a parte do Evangelho. Bom dia, Renato. Bom dia, Amadeus, bom dia, Ivan, João. Estamos aqui novamente, né, com muita alegria, muita satisfação, procurando transmitir um pouco mais da doutrina dos Espíritos. É uma alegria muito grande e pedir mais espiritualidade amiga que nos oriente, nos dê força, coragem para transmitir da melhor maneira possível a doutrina dos Espíritos. Maravilha, meu querido irmão. Então nós vamos começar com o nosso irmão Ivan Augusto. Já está pronto aí, Ivan? Paz e luz com Jesus, vamos ao ar, queremos agradecer os irmãos que estão conosco através da Web Rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade, pelo Facebook. É com você, meu irmão. Pois não, meu irmão, você quer que eu faça a leitura inicial, é isso? A leitura preparatória, exatamente, meu irmão. Muito bem, então nós temos aqui hoje o item 92 do livro Vinha de Luz, Objetivo da Fé. Da primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, ele diz: alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. O Emmanuel nos diz o seguinte: qual é a finalidade do esforço religioso em minha vida? Essa é a interrogação que todos os crentes deveriam formular a si mesmos frequentemente. O trabalho de autoesclarecimento abriria novos caminhos à visão espiritual. Raramente se entrega o homem aos exercícios da fé sem espírito de comercialismo inferior. Comumente, busca-se o templo religioso com a preocupação de ganhar alguma coisa para o dia que passa. Raciocínios elementares, contudo, conduziriam o pensamento a mais vastas ilações. Seria a crença tão somente recurso para facilitar certas operações mecânicas ou rudimentos da vida humana? Os irracionais, porventura, não as realizam sem maior esforço? Nutrir-se, repousar, dilatar a espécie são característicos dos próprios seres embrionários. O objetivo da fé constitui realização mais profunda. É a salvação a que se reporta a boa nova por excelência. E como Deus não nos criou para a perdição, salvar, segundo o Evangelho, significa elevar, purificar e sublimar, intensificando-se a iluminação do Espírito para a vida eterna. Não há vitória da claridade sem expulsão das sombras, nem elevação sem suor da subida. A fé representa a bússola, a lâmpada acesa
orientar-nos os passos através dos obstáculos, localizá-la em ângulos inferiores do caminho, é um engano de consequências desastrosas, porque muito longe de ser uma alavanca de impulsão para baixo, é essa a libertadora a conduzir para cima. Ora, muito bem. Então, nós vemos aqui que pois não, pode perguntar. A fé sempre foi o objetivo, impureza para todos nós, para todos os seres humanos que atingiram esse nível de consciência em que o homem deixa de se dar como peça principal do universo e perceber que há um ser além dele, algo que comanda tudo o que se passa na natureza, que comanda a vida de maneira, enfim. E o homem, desde o seu mais longínquo sentimento despertado durante essa sua evolução, necessita cada vez mais impulsionar essa fé na questão da pureza, observando as leis naturais, e vendo-a como uma questão apenas de ascensão espiritual. Já tinham os nossos queridos discípulos de Jesus, daquela primeira hora, informações para nos passar por a questão da renovação da fé, ter conhecimento da fé verdadeira, o que significa a fé realmente para o crescimento do espírito, e ela jamais deve ser utilizada para o enriquecimento ou uso da matéria. Esse é o nosso pensamento do dia. Maravilha, meu querido irmão. Agradecendo, mandando um abraço aí para o nosso irmão Elias Tavares, que está cumprimentando a gente, faz o programa Nos Domínios da Mediunidade, e abraçando também, além de Tavares, abraçando também a Nenê, que na ausência de Tavares, ela segurava lá a peteca, e hoje quem está conduzindo é o João Maria, e agradecer também e cumprimentar nossas irmãs Francisca Vicente e a nossa irmã Melânia, que fazem o programa conosco, mas devido a atividades profissionais, estão impossibilitadas de estarem conosco, mas breve estarão de volta conosco. E aí vamos pedir ao nosso irmão João Maria para fazer aquilo que o irmão Bezerra de Menezes nos orienta. Toda atividade na Serra de Jesus precisa ser antecedida de uma leitura do Evangelho e de uma prece. Essa prece intercessória, pedindo proteção aos amigos espirituais para nos orientar, nos intuir, nos proteger. E a leitura do Evangelho é exatamente com a presença desses benfeitores para que eles desenvolvam o planejamento que eles fizeram com relação à atividade e assim a gente faz a vontade do Pai. É com você, João Maria. Bom, meus irmãos, vamos aproveitar esse clima de paz e harmonia que estamos no dia de hoje, agradecer mais essa oportunidade que a espiritualidade amiga está nos dando de fazer o nosso programa e vamos proferir aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dais hoje e sempre, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, à medida que perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não deixeis cair em tentação, Senhor, mas livrai de todo mal, porque o teu reino, o poder e a glória, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Iniciamos o nosso programa nesta manhã e vamos complementar a abertura do programa com a leitura do ponto evangélico pelo nosso irmão Renato Bezerra. Está fechado o microfone, Renato. Vamos trabalhar aqui com o capítulo 10º. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque eles próprios obterão misericórdia. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Se perdoar aos homens as faltas que eles fazem contra vós, vosso Pai Celestial vos perdoará também vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, quando ele vos ofende, o vosso Pai também não vos perdoará os pecados.
Ide, capítulo 6, versículo 14 e 15. Se vosso irmão pecou contra vós, ides-lhes exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, teis ganho o vosso irmão. Então Pedro se aproximou-se e lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei o meu irmão, quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Ide, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. É o ponto da manhã de hoje. Ok, quer fazer um breve comentário, meu irmão? A lei do perdão, né, que é uma lei universal. E todos nós que estamos aqui na face da Terra, no plano de provas e expiações como ela é, nós temos de procurar sempre levar o nosso pensamento a Deus e a Jesus. Mas para nós chegarmos a Ele, nós temos de perdoar nossos irmãos. É um fato incontestável dentro da própria vida. Por quê? Mais cedo ou mais tarde, nós temos de perdoar e sermos perdoados. Se a pessoa que vive hoje, nos dias de hoje, e se não procurar perdoar, ele está aí já buscando um caminho para uma nova renovação da sua reencarnação, para ver com esse que lhe fez o mal, ou você fez o mal a ele, voltar aí com uma condição de união lá nas próximas reencarnações, como nós já falamos. Então é muito importante o perdão, porque o perdão liberta. E quando nós não perdoamos, aí sim, a gente se fecha, a gente se prende. Muita paz para todos. Muito obrigado, Renato. Ontem à noite nós tivemos a feliz oportunidade de fazermos uma live lá no Centro Espírita Alvorada Cristã, e nós comentávamos sobre fora da caridade uma salvação. E quando você fala no perdão, que é um dos sustentáculos para a salvação e nesse conceito espírita e não no conceito dogmático das religiões tradicionais, você vê que o perdão faz parte da caridade. Você perdoar está fazendo caridade. Você está trabalhando a fé, que muito bem o nosso irmão Ivan Augusto comentou. Mas aí eu gostaria de saber se Ivan também quer falar alguma coisa sobre a questão do perdão. Olha, meus irmãos, a questão do perdão, ela é um certificado do amor ao próximo, né? Ninguém pode dizer que ama verdadeiramente o próximo se ele é incapaz de exercitar o perdão. E o perdão foi uma palavra que esteve presente muitas vezes na boca de Jesus, né? Nós não podemos ir adiante. Enquanto ficar alguma mácula entre nós e alguém, nós não poderemos dar o passo à frente. Nós nunca estaremos com a nossa roupa de núpcias para nos apresentar, se tivermos, né, as manchas das inimizades, das angústias mantidas por não ter perdoado os nossos irmãos. É isso. Muito bem. Eu recebi pelo WhatsApp uma pergunta aqui que nos parece bem pertinente a prosseguirmos com essa nossa conversa. Nós falávamos de perdão, falamos da questão da fé, e a fé é uma base de sustentação é a sustentação que nos proporciona acreditar na misericórdia divina. Isso é a prática do amor. Já tem pergunta no ar, mas eu pedir a João para segurar aí 2 segundinhos, que eu gostaria de libertar aqui uma pergunta que nos foi feita, veio pelo WhatsApp. Eu gostaria de cumprimentar a dona Ana Maria Oliveira, a minha companheira, e gostaria de cumprimentar a dona Socorro Albuquerque, e mandar um abraço para todo o grupo que faz o estudo conosco, o estudo do livro Missionários da Luz, no domingo, às 18 horas. Então, um abraço para todos eles. Eu gostaria de fazer a pergunta. Nós sabemos, por exemplo, que nós vivemos num mundo de influenciações. Ou seja, eu influencio e, simultaneamente, sou influenciado. Porque as nossas sintonias casam naturalmente com quem está no mesmo padrão vibratório que eu. Isso é natural.
E aí tem aqui uma pergunta que me pareceu interessante. Tem um provérbio que diz: me diz com quem andas, que eu direi quem és. E aí a pergunta: como vou saber quais os espíritos que me acompanham? Aí eu gostaria de abrir e compartilhar com os nossos irmãos que estão fazendo o programa nesta manhã conosco, que fazem o programa nos domínios da mediunidade conosco. Eu gostaria de saber inicialmente do nosso irmão Ivan, como eu vou saber quais os espíritos que me acompanham? Aí, antecedendo aquela pergunta, me diz com quem andas, que eu direi quem és. Muito bem. Para que se tenha ideia de quais são os espíritos que nos acompanham, em primeiro lugar, nós temos que ser verdadeiros conosco mesmos, sinceros e honestos conosco mesmo. Né? Não fazer aqui, ser falso comigo mesmo e dizer eu sou bom. Eu vou ter que fazer uma análise profunda e real dos meus sentimentos, das minhas atitudes, dos meus pensamentos. E como o irmão disse muito bem, tudo é uma questão vibracional, então essas vibrações que eu estou emitindo, estão se identificando com que tipos de espírito? Os que vibram bem na mesma faixa das minhas ações e pensamentos. Então, uma análise do que acontece em volta de mim, ela é, para ser verdadeira, cientificamente correta, perfeita, ela tem que começar com uma análise do interior. É isso. Muito bem. Renato, qual a sua opinião a respeito do me diz com quem anda que eu direi quem és? E aí eu preciso saber com quem eu estou caminhando, quem me acompanha. Me perdoe, só um instante. Me dê só um... Eu tinha feito até uma anotação aqui, porque, na realidade, essa pergunta ela pode ser feita ao contrário também. Né? Diga quem és e eu direi com quem andas, e diga com quem andas e eu direi quem és. Perfeito. Renato, antes de você responder, deixa eu só botar uma perguntinha nesse meio disso aí. Diz com quem andas que direi quem és. Mas assim, não poderia ser também, diz o que tu fazes que eu direi quem és, não? O que é que tu fazes que eu direi quem és, não? Porque, no meu exemplo, eu posso ter um cargo de bem, mas estou sendo influenciado a fazer alguma coisa errada. E aí? Não sei se cabe a pergunta aí, mas já está feita. Cabe, João. Realmente, nós íamos falar aqui a situação que Ivan de uma adeno aí colocou. Olha com quem andas, que nós diremos quem você é. Quando nós fomos na pergunta 459 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte à espiritualidade: existe influência do mundo espiritual sobre o mundo material? Aí os Espíritos dizem: existe mais do que você imagina. Então, a influência do mundo espiritual é muito grande sobre o mundo material. No seu caso, João, que você está falando, é o seguinte: se nós não nascemos para fazer o mal, Deus nos criou para nós fazermos o bem. E também nos deu o livre-arbítrio para nós trabalharmos com uma certa liberdade. Então, com essa certa liberdade que Deus nos deu através do livre-arbítrio, nós fazemos o bem ou nós fazemos o mal. Mas, às vezes, o mal que nós podemos fazer, dentro das suas vibrações espirituais, e aqueles amigos que convivem com você, porque quando você está na faixa do bem, existem os espíritos de bem nos auxiliando. Nossos anjos guardiões, nossos protetores, familiares. E quando nós queremos fazer alguma coisa através do nosso livre-arbítrio para praticar o mal, nós temos algumas intuições, nossos amigos espirituais, nós ficamos parando, meditando se devemos fazer ou não. Então, na realidade, você é aquela pessoa, aquele espírito que está aqui na face da Terra buscando seu melhoramento. E se nós vibrarmos na faixa do bem, nós estamos aí numa situação do acolhimento do mundo espiritual naquele momento.
Então, todos nós sabemos que a questão é essa. Diga com quem você anda, que eu direi quem você é. Se você anda com nossos amigos espirituais na faixa do bem, porque você já está psicologicamente vibrando na faixa do bem, os nossos amigos estão nos auxiliando. É por aí que nós devemos caminhar no nosso dia a dia, aqui na face da Terra. Abra o microfone, Amadeus. Sim. Muito bem. Renato, Augusto e João, e você que está nos acompanhando aqui pela página Estação da Luz, pela web rádio Estação da Luz, no programa Nos Domínios da Mediunidade, eu só adicionaria o seguinte: os irmãos espirituais nos esclarecem também que nós não seremos julgados pelas companhias que nós adotamos aqui, ou seja, com quem eu ando. Porque eu posso fazer escolhas, eu serei julgado pelos meus atos. E Gil e Ivan, aliás, os três levantaram essa questão, é só inverter o direcionamento. Eu posso ser influenciado, mas eu tenho livre-arbítrio para escolher se eu faço ou não faço aquilo que estão me influenciando. Portanto, eu não serei julgado por estar andando com uma pessoa má ou por estar andando com uma pessoa boa. A escolha é minha. Se eu andar com uma pessoa boa ou com um espírito bom, naturalmente eu serei influenciado para praticar o bem. Aí eu resolvo, eu ajo. Mas se eu ando com pessoas nocivas, ruins, desagradáveis, eu vou receber influência negativa. Aí eu vou agir negativamente. Mas eu tenho direito à escolha. Por isso, Deus nos deu aquilo que diferencia dos animais, o livre-arbítrio. Mas vamos à nova pergunta, que já tem pergunta no ar. Vai lá, João. Qual é a importância para o espírito encarnar que se qual é a importância para o espírito encarnado que se dedica aos estudos e se isola de tudo para não se comprometer? Reginaldo Bairro Vermelho. Então, repetindo, qual é a importância para o espírito encarnado que se dedica ao estudo, mas se isola para não se comprometer com as tribulações da vida? Quem gostaria primeiro, Augusto? Tudo bem. Vamos lá. Olha, nós vivemos num mundo, né, onde as possibilidades do que acontece em torno de nós são as mais diversas possíveis. E são as mais diversas porque, exatamente pelo nosso nível de desenvolvimento, da nossa evolução, nós estamos necessitando de conviver com essas experiências que espocam a nossa volta o tempo todo. Se eu me isolar para me dedicar a 2 ou 3 questões, num outro futuro eu tenho que retornar para as experiências às quais eu neguei. Então, é importante para o espírito. Houve uma perda para o espírito? Não de todo, porque ele decidiu, por livre-arbítrio, se dedicar a determinada situação. Mas que para o seu desenvolvimento integral, ele vai ter que enfrentar essas outras experiências numa outra oportunidade. Muito bem. Renato? Olha, se nós formos analisar esse problema, nós deveremos analisar, eu analiso na seguinte condição. Primeiro, pode existir aí um processo obsessivo, pode haver o livre-arbítrio e pode haver um processo que a própria ciência poderá resolver através de uma análise. Então, vamos colocar na seguinte situação. Nós sabemos que existe muitas pessoas que, por exemplo, vamos colocar na Igreja Católica, as freiras. Tem alguns procedimentos de algumas freiras que elas se clausulam, elas se ficam numa situação de ficar em um convento e daí não falar com ninguém só para rezar. Se isolam, na realidade. O outro processo pode ser um processo espiritual, pode ser uma obsessão. Fazer que aquela criatura, pelo processo por estar estudando mesmo assim,
se coloca-se nessa posição de isolamento. Mas Jesus disse que nós devemos instruir-vos, que é o primeiro ensinamento, e amai-vos, o segundo. Esse daí também é outro processo, mas não de isolamento, mas sim de conhecimento. Então, o que acontece? Isso daí nós podemos resolver, ou tentamos resolver das seguintes condições. O livre-arbítrio vai depender de nós, como as freiras que ficam em certo local, para meditar e fazer suas orações e seguir o caminho do bem, porque estamos sempre rezando, levando esse pensamento a Deus e a Jesus. O outro ponto é a questão da obsessão. Por quê? Se a pessoa estiver isolada, pode ser um processo obsessivo. Aí nós temos que partir para uma condição de conhecimento que está acontecendo e pode ser resolvido através de um centro espírita ou qualquer outra condição religiosa que possa ter o entendimento. E o outro caso é partir para uma análise, saber o que é que está acontecendo com esse jovem, com esse espírito, com esse jovem que está encarnado, para que ele não possa estar sofrendo de algum processo, algum distúrbio emocional, para que ele possa melhorar a sua situação de vida e procurar viver a vida normalmente, como qualquer espírito que esteja aqui na face da Terra. Maravilha, meu querido. Quando a gente, Renato, Augusto, João e você que nos acompanha aqui no programa Os Domínios da Mediunidade, na web... Diga, João. Diga. Então, uma colocação aí, na pergunta do Reginaldo aí. Me diga uma coisa, ele diz assim, quando o espírito se dedica aos estudos e se isola de todo mundo, certo? Ele, na realidade, será que ele cumpriu o papel dele aqui? Na realidade, ele veio e cumpriu, porque tudo bem, é um direito que assiste, tem um livre-arbítrio, mas, na minha opinião, eu acho que ele não cumpre com o papel dele. A gente está aqui, a gente tem que vivenciar, na minha opinião, acho que nós temos que vivenciar a vida aqui, porque viemos para cá, né? Agora, é claro, temos o livre-arbítrio de ir para a bebedeira, ir para a vaidade do mundo, né? Mas, assim, se a gente não enfrentar, vivenciar, eu acho que a gente não passa pela nossa prova, não. É uma opinião minha. Não sei se encaixa aí na pergunta do Reginaldo. Perfeito. Veja bem, Augusto e Renato já explicitaram essa questão, mas eu vou tentar adicionar mais alguma coisa. Veja bem, quando nós estudamos o papel da encarnação, nós vamos perceber que o objetivo da encarnação é fazer com que o espírito ele desenvolva, ele evolua. Mas não é apenas isso, isso é o objetivo individual, ele evoluir, ele crescer dentro daquilo que nós já vimos nesse programa hoje, praticando o bem, estudando, trabalhando, procurando a sintonia com os benfeitores, etc. Então, ele evolui. Mas o seu grande papel na obra divina é colaborar com a humanidade. E aí, a pergunta que João adiciona nos leva a compreender o seguinte: é claro que alguém, do questionamento que Renato levantou, vamos imaginar com todo o apreço as nossas irmãs, elas se isolam num convento ou os homens se enclausuram lá no mosteiro e se dedicam única e exclusivamente a estudar e a orar. Em termos pessoais, individuais, eles podem até evoluir muito, porque adquire conhecimento, ele se isola das perturbações da vida lá fora. Mas qual é a contribuição que eles estão dando para a humanidade? Como foi dito, eles vão ter que voltar depois para colocar em prática aquilo que receberam gratuitamente e corroborar, aí sim, corroborar com a humanidade, porque esse é o objetivo, é você crescer individualmente e corroborar com o crescimento da humanidade. Portanto, o isolamento em si, ele não tem utilidade para a humanidade, mas tem utilidade para o espírito que se isola, porque ele adquire o conhecimento, ele se conscientiza do seu papel. Agora, depois, se ele quiser contribuir para a humanidade dentro daquilo que está nos seus planejamentos, que certamente acontecerá no plano espiritual, aí ele vai crescer. Aí, veja bem, quando a gente fala em isolamento, a gente tem que refletir
a importância disso. Vamos imaginar, por exemplo, um cientista. Um cientista, hoje nós estamos numa efervescência nesse caráter, né? Quando a gente lembra do negócio da vacina aí do Covid-19. Uma vacina dessa pode levar, no mínimo, 5 anos, 10 anos. Tem vacinas aí que levaram mais de 100 anos para serem concluídas e dadas como aptas a serem aplicadas nas pessoas. E aí, de repente, essa criatura passa 5, 10, mais anos estudando, aperfeiçoando, isolado de tudo e de todos, mas ele tem um objetivo. Aperfeiçoar um medicamento que vai salvar vidas. Isso é o que nosso irmão Augusto gosta de chamar altruísmo. Isso é altruísmo, é extremamente benéfico. É diferente daquele que, com medo de se comprometer, se isola, busca estudar e fazer prece, etc. A quem vai interessar isso, a não ser ele pessoalmente? Isso a gente pode denominar como egoísmo. Ok? Já temos umas perguntas no ar, mas se os irmãos quiserem ainda adicionar alguma coisa, por favor, esteja à vontade. Só por favor, complementar aqui que nos dois casos, né, tanto o Frei quanto o cientista vão ter que retornar para o segundo momento. Né? Então, nós temos aí um cientista que descobre aí a leitura, né, a recuperação para os mais diferentes tipos de doença, mas se você levar ele para a chácara no final de semana, ele vai correr com medo de uma galinha. Então, ele precisa ter conhecimento de tudo na vida. É verdade. Ele vai precisar se misturar para entender a mecânica. E outra coisa, Augusto, imagine, por exemplo, eu dei um exemplo positivo. E aquele cientista que se isola, passa 5, 10 anos estudando e preparando armas mortíferas para a humanidade. Ele não vai ter que voltar depois para pagar pelos danos causados à humanidade? Como foi o caso da descoberta do enriquecimento do urânio e a bomba atômica? Que compromisso aqueles irmãos não adquiriram? Passar tanto tempo estudando, se aperfeiçoando, isolado de tudo e de todos, e de repente criam uma arma mortífera como as bombas atômicas, né? Mas nós temos aí mais pergunta. Tem alguma importância para o espírito encarnar como homem ou como mulher? Eduardo Freitas, Plaza Garden, não sei o que é, mas deve ser coisa boa, deve ser um conjunto, deve ser um conjunto de apartamento, Plaza Garden. Então, veja bem, se tem alguma importância ao homem encarnar como homem ou como mulher, se tem importância a escolha do sexo no mundo espiritual, tem alguma importância, Ivan? Olha, segundo a doutrina espírita, o homem desenvolve a latência do seu sexo de acordo com durante o seu desenvolvimento primordial, ele ser mais ativo ou mais passivo, né? Então, independe para ele ser homem ou mulher para o seu crescimento, para a sua evolução espiritual, finalmente. Mas é dado ao espírito a condição de fazer todas as experiências que ele achar necessário. Então, ele pode encarnar várias vezes como homem e depois pedir para passar pela experiência de uma encarnação como mulher, ou vice-versa. Tudo serão novas experiências para o enriquecimento do espírito. Muito ainda na questão de ser de um sexo e encarnar no outro, pode ser uma prova, ou mesmo uma grande expiação. Como eu disse outro dia, um homem que é extremamente machista, né? E que só quer utilizar as mulheres como uma ferramenta de desejo, né? E que age sobre elas de maneira extremamente negativa, ele pode vir a reencarnar uma vez como mulher para passar pela experiência, né? Pode ter conhecimento do mal que causou, para que ele possa fazer, finalmente, uma autoavaliação, né? E se compreender e ver que todos nós somos irmãos perante Deus. E quando o espírito, à medida que o espírito vai evoluindo cada vez mais, fica menos importante para ele a questão da sexualidade.
Abra o microfone, Amadeu. Abra o microfone. Ou seja, em outras palavras, ele vem numa expiação para passar por aquilo que fez. É isso mesmo, né, Renato? Eu concordo com o que nosso irmão Ivan falou, porque é muito complexo para o ser humano entender essa situação de ouvir homem ou mulher. Isso vai depender, como o Ivan falou, que depende das nossas condições que passamos aqui na face da Terra e partimos para a espiritualidade. Já diz a espiritualidade também que nós temos de passar por várias provas aqui na face da Terra. Nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que às vezes as pessoas vêm com nós, chegamos aqui na face da Terra com uma condição material muito boa. Noutra reencarnação, chegamos aqui com condição precária na questão economicamente ou financeiramente. Então, vai depender muito daquilo que nós fazemos aqui na face da Terra. No nosso período, na vida que nós passamos aqui, é que nós vamos planejar uma nova reencarnação. É por isso que existem muitos problemas aqui na face da Terra que a própria população não entende. São essas pessoas que muitas vezes chegamos assim a dizer, é um homem, mas tem uma maneira de viver como uma mulher, ou ter um questionamento de ser frágil como uma mulher. O que aconteceu esse ponto? Esse ponto porque esse espírito deveria ter sido uma mulher, várias vezes, várias reencarnações como uma mulher, e por ela ter passado por um processo muito diferente na posição de mulher, aí ele pede para que venha homem em próximas reencarnações. Do mesmo jeito é o homem, a mulher e o homem, totalmente diferente. Por quê? Porque nós vivemos aqui em provas, nós temos de provar a nossa condição de espírito para que nós possamos evoluir. Ok, Renato e Ivan, muito acertadas as respostas, mas aí também ainda leva em consideração o planejamento espiritual. Vamos imaginar que o espírito lá, vamos imaginar naquele tipo de reencarnação, é uma encarnação proposta. O espírito tem autonomia para fazer escolha, não é encarnação imposta, como aquelas que a gente tratou nos tipos de encarnação. Ele tem autonomia para fazer escolha, então ele agiu muito tempo como homem e precisa passar por essa fragilidade, por essa pureza da mulher. E aí ele vem como mãe, ele vem como irmã, ele vem como esposa, porque é uma oportunidade que ele tem de deixar aflorar o seu amor, os seus sentimentos nobres em relação aos semelhantes. Vamos imaginar que o cara tenha sido um casca grossa antes, e aí ele precisa amainar essas suas atitudes, e aí vem como mulher. Ou então ele foi uma mulher e precisa vir com um homem. E Renato explicitou bem, de repente vem um homem com traços femininos, ou vem uma mulher com traços masculinos. E aí entra também, na literatura espírita, a gente encontra muito isso, a questão da homossexualidade. Muitas vezes, como disse Ivan, o sujeito praticou uma série de aberrações sexuais, e aí precisa passar por um constrangimento, porque para muitas pessoas é constrangimento. Ele se vê tolhido de exercer aquela aptidão que o sexo, ou que a compleição, que a composição corporal indica, e de repente ele pratica outro. Isso também gera conflitos, mas dá-se exatamente ao planejamento que é feito no plano espiritual. Por quê? Porque aqui o corpo não tem nada a ver com isso, o corpo é apenas um instrumento. É uma ação do espírito, é o espírito que interage e quem controla. Se o espírito vier com essa ou com aquela tendência, é responsabilidade dele conduzir o seu corpo, porque é um instrumento que Deus lhe permitiu para o seu crescimento. Não é isso mesmo? Então, Amadeus, sim. Amadeus, é o seguinte, é por isso que nós deveremos sempre entender aqueles que convivem nessa situação. Muitas vezes, um homem tem aquela condição de feminismo, aquela condição de ter a meiguice, mas se ele
nós temos de entender essa situação. Ou aquela mulher que tem assim, uma convicção de másculo, como masculino, nós, seres humanos, temos de entender cada uma situação, porque nós sabemos que são espíritos que estão endividados com aquilo que Jesus nos ensinou, para entender e compreender a situação de cada ser humano aqui na face da Terra. É muito importante nós também termos esse conhecimento. Todos nós somos pessoas que falimos em vidas pretéritas e estamos reconstruindo nossas vidas no presente. Exatamente, Renato. E nós que adquirimos esse conhecimento, o nosso papel não é algerizar aquelas pessoas, é o contrário, é chegar junto, é dar a nossa parcela de contribuição com o conhecimento que nós temos, é entender aquela criatura como ela está. Porque se você parar e observar, você vê muitas pessoas que vêm com certas anomalias físicas que são revoltadas. Vamos imaginar, por exemplo, as pessoas têm problemas visuais. É muito difícil você encontrar uma pessoa com problemas visuais que não seja, de certa forma, revoltada. É muito difícil você encontrar um resignado, um oco, um surdo, que não seja, de certa forma, revoltado. Você também vai encontrar pessoas que têm desvios sexuais que são revoltadas, são agressivas, se insurgem contra tudo e contra todos para mostrar uma nova postura, quando, na verdade, o nosso papel é de compreensão com relação àquele irmão. Porque ali está uma imposição da lei divina. Ele fez por merecer aquilo. Mas nós estamos aqui. Venha participar. Retorna aí, por favor, João. João colocou aqui o telefone. Venha participar com perguntas pelo WhatsApp 84 99881 17 55 98. 988 17 55 98. Por esse telefone, você entra em contato conosco no WhatsApp e João coloca as perguntas que já tem no ar. Por favor, João. Muito bem. Podem os espíritos se apresentar em qualquer lugar, sendo chamados ou não? Francisca, Cidade das Flores. Pode o espírito se apresentar em qualquer lugar, sendo chamado ou não? Pode, Ivan? Não. Ele não pode se apresentar ao ser chamado em qualquer lugar, não. Isso depende de algumas condições específicas, né? Uma reunião séria, virão espíritos sérios que estejam comprometidos com essa situação. Nós não podemos estar, em qualquer momento, solicitando a presença dos espíritos. Por quê? O espírito está ocupado, está em outra atividade. Os espíritos têm seus compromissos. Então, se nós fizermos algo para ficar buscando consultar espíritos, sem ser principalmente alguma coisa útil, eu não digo útil, eu quero perguntar para o espírito onde foi que eu deixei a chave de casa ou a chave do carro, né? A gente não pode estar consultando os espíritos a tipo desse tipo de coisa. Se eu devo procurar emprego em empresa X, se eu devo tentar determinada profissão, determinado grupo de conhecimento, então os espíritos não estão aí para nos responder esse tipo de coisa. E quando nós insistimos em buscar os espíritos para consultas de assuntos que não são sérios, nós teremos aí contato com aqueles espíritos, como a gente tem aqui os nossos, abre aspas, vagabundos aqui na Terra, que você der um grito aqui na rua, aparece 3 ou 4, se a gente for chamar pelo mundo espiritual, muito mais rapidamente eles atenderão sem nenhum compromisso com a verdade. Então, os espíritos não podem ser chamados assim ao bel prazer, né, para as consultas, como muitas pessoas imaginam isso, né? Inclusive, quando a gente diz, eu sou espírita, o camarada começa a se encostar do nosso lado, será que dá para você? Isso já me aconteceu diversas vezes, e a gente sabe que não devemos estar consultando os espíritos assim, sem mais nem menos. Tanto temos uma passagem bíblica, né, a respeito de Moisés, cujo povo estava tão influenciado pelo convívio com os egípcios, que tinham costume de chamarem os deuses para tudo, que Moisés simplesmente disse, eu vou acabar com tudo de uma vez. Moisés não teve condição de dizer para o pessoal, olha, pode para isso, não pode para aquilo, então isso acabou de uma vez por todas. Não pode.
é o fato que muitas pessoas hoje condenam o espiritismo por causa das nossas comunicações. Mas se esquecem que lá adiante alguém consultou os espíritos e quando os camaradas correram para dizer para Moisés, fulano está fazendo pergunta aos espíritos, eu não me lembro exatamente qual é o termo que o camarada usa, Moisés diz, quem dera todo o meu povo pudesse profetizar. É porque é possível e é até necessário. Quando nós falamos com Deus, não estamos evocando o espírito maior do universo? Esse é o pensamento. Perfeito. Maravilha. Renato? Olha, quando nós estamos em certo processo de sofrimento ou achamos que estamos sofrendo por certos problemas, o telegrama divino, como diz André Luiz, é a prece. Vamos tentar fazer a prece, uma prece, rogando a Deus, nosso Pai, e aos bons amigos espirituais, que nos oriente, nos dê paz, nos dê a tranquilidade necessária para que nós possamos conviver com aquele problema ou tentar superar da melhor maneira possível. Porque muitas vezes nós achamos que aquele problema deve ser resolvido da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Mas depende da nossa condição espiritual. Nós todos nós somos acolhidos pelo mundo espiritual. Nessa questão que Ivan falou, que os espíritos não estão à disposição nossa, nós sabemos disso porque eles têm os seus deveres, mas nós sabemos que eles estão sempre nos auxiliando da melhor maneira possível. Porque às vezes nós fazemos certos pedidos que realmente nós não temos condições de recebê-lo. Às vezes nós fazemos um pedido hoje e quando chega, o tempo passa, esse pedido que nós fizemos hoje, formulamos hoje, só chega a 2 anos. Quando está 2 anos depois, diz, isso eu não quero mais não, eu quero isso. E assim vai. A vida é desse jeito. Então, quer dizer, vamos fazer as nossas preces, vamos pedir a Deus a proteção divina, que as coisas materiais ou as coisas que nós estamos tentando resolver vêm de acordo com a demanda que nós puderemos receber da espiritualidade amiga. São coisas interessantes que nós devemos olhar na vida, mas vamos pedir paz, harmonia, tranquilidade, entendimento, compreensão. É termos aquela condição de nós olharmos para a vida e dizer, Deus, nosso Pai, nos auxilie, e que nós sabemos que Ele está sempre conosco, porque Deus está em nós. Deus está com a gente todos os momentos das nossas vidas. Muito bem, Renato. Muito bem. Renato, você tem toda a razão. Veja bem, eu gostaria de aprofundar mais um pouquinho. Ivan quer falar, por favor. Sim, eu me lembrei aqui de uma situação, falando em invocação, em comunicação, um dos médiuns que a gente tem conhecimento de ter uma capacidade monstruosa, vamos dizer assim, de comunicação, era o nosso querido Chico Xavier. E ele dizia, o telefone toca de lá para cá. Então, nós temos que estar, quando vamos... É claro que quando a gente vai pedir um auxílio, nós não estamos fazendo, eu estou pedindo, eu estou doente, eu estou pedindo a Deus, eu estou aqui fazendo um pedido aos espíritos que possam me ajudar. É uma coisa necessária e útil, né? Vai algum espírito, eu pedi para o irmão Bezerra me ajudar, se ele não puder imediatamente, ele vai mandar alguém da equipe dele. Uma vez que ele é um espírito que tem essa capacidade de administrar um sem número de outros espíritos em sua equipe, todos eles com capacidade de nos auxiliarem dentro da necessidade do merecimento que nós temos. E outra questão das evocações, o próprio João Evangelista, né, disse, vede seus espíritos são de Deus. Então, nós precisamos ter muito cuidado com as nossas evocações, com seriedade. Né? Para isso, nós temos aqui um livro específico para isso, que é o livro dos médiuns, que nos traz todos os esclarecimentos necessários para a questão das evocações. Inclusive, tem um capítulo específico das evocações. Pois não, Amadeu?
Perfeito. Ivan, você abordou uma questão muito importante, Renato elucidou, mas eu gostaria de aprofundar mais um pouco. Veja bem, a época de Moisés, as pessoas adquiriram o hábito de ir para os cemitérios e, em cima dos túmulos, pedir informações aos parentes e aos amigos sobre os problemas de ordem materiais, pessoais, coisas de família. E aquilo virou uma pandemia. E aí Moisés proibiu a evocação dos mortos nesse sentido. Ora, mas o próprio Moisés, ele esteve lá na transfiguração de Jesus, ele apareceu lá com Elias, e ele mesmo disse que, ai, se toda a humanidade pudesse profetizar. E se nós pensarmos nessa profetização, nós vamos ver que o contexto doutrinário, o contexto da doutrina espírita foi o resultado de profecias da espiritualidade, se tratar nesse sentido. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, no item das evocações, Augusto foi muito feliz nessa colocação. Quando nós fazemos evocações de alguém, aí são levados em conta alguns procedimentos. Primeiro, a criatura pode aparecer, vai depender da vontade dela, da importância da pergunta, do merecimento, da utilidade daquilo para outros tantos, se ele tem permissão ou não tem. E muitas vezes acontece que ele não pode comparecer, dependendo da importância da evocação. O guia espiritual do médium ou o espírito responsável pela atividade mediúnica traz a informação de que o irmão não pode comparecer. Mas isso são evocações sérias, com objetivo definido, com utilidade. O que a gente se refere nesse contexto é a proibição que Moisés implantou e que, inclusive, é objeto de crítica de algumas religiões que dizem que nós evocamos os mortos. Não, nós não evocamos o morto, nós chamamos irmãos espirituais de conformidade com as necessidades. Se for pertinente, eles vêm, se não for, nós já sabemos disso. E aí nós tivemos a oportunidade de, em atividade mediúnica, de evocar encarnados e desencarnados que compareceram, e isso comprovados depois junto ao encarnado. Isso se dá dependendo da necessidade, da utilidade e da permissão que é dada para que ele se dê. Agora, nós podemos compreender também o seguinte: os espíritos superiores, como Augusto e Renato falaram, eles têm compromisso, eles não podem estar ao nosso bel prazer aparecendo em todo momento que eu penso nele, ele está ali do lado. Eles têm uma programação. Um exemplo disso é o trabalho de passe na casa espírita. Você deve ter um horário para começar e um horário para terminar. Por quê? Os amigos espirituais que trabalham no passe, eles estão programados naquele horário, naquele dia definido, naquele horário, porque essa é a atribuição de nós outros encarnados na casa espírita, definirmos os dias e horários locais onde vão acontecer as atividades. Aí os irmãos vêm, mas você empurra com a barriga, deixa para começar meia hora depois, etc. Chegou o horário do irmão terminar o trabalho, ou ele abandona, que é difícil ele fazer isso, mas compromete o seu trabalho lá na frente, porque eles estão numa escala de atividade de conformidade com seus afazeres. Portanto, os espíritos que vivem por aí perambulando à solta, eles podem ir em qualquer lugar. Agora, nós sabemos que para entrar numa reunião mediúnica, só com autorização. Quantas vezes na atividade mediúnica, os benfeitores espirituais nos orientam que lá fora tem uma multidão de espíritos esperando a oportunidade para entrar e não tem, porque a natureza deles, as pretensões deles, etc., interferem no trabalho sério que os benfeitores estão fazendo dentro da casa. Então, eles podem até ir para onde quiserem, mas aqueles que não têm controle podem ir para onde quiserem. Agora, participar das atividades sérias, nem pensar. Tem que ser tudo autorizado. E eu lembro que quando eu trabalhava lá no Grupo Caritativo São Francisco de Assis, lá em Ceará-Mirim, nos aconteceram coisas bastante interessantes. Me permitam rapidinho. Certa vez, apareceu um irmão espiritual eufórico, dizendo que tinha enganado o irmão Benjamin, que é o espírito responsável pelo acesso de quem vai naquela casa, tem uma cancela lá na entrada do espaço físico, e aí o irmão Benjamin fica lá com o irmão Pele Vermelha controlando a entrada. E o irmão Benjamin deve ter uns 2,5 metros de altura, é uma grandeza de irmão.
é um caboclo fortíssimo que fica controlando cada um. E aí o irmão entrou lá na sala, eufórico, se manifestou, inclusive, através do meu irmão Ivanaldo, dizendo que tinha enganado o Benjamin, passou por baixo das pernas dele e ele não viu. Claro que ele viu, ele deixou passar, porque não passa absolutamente ninguém que não seja permitido. Pode até deixar passar a impressão que foi uma invasão, mas na verdade não é. E outros tanto que ficavam lá na frente, olha, eu estou há 2 meses lá na frente, não me deixavam entrar, mas só deixo quando a criatura está em condições. Por isso, essa pergunta, eu acho que é de uma importância extraordinária, porque esclarece que realmente o espírito ele pode estar em qualquer canto. Agora, a atividade que ele possa participar é tudo sob controle dos benfeitores. Não é isso mesmo, meus irmãos? Perfeitamente, perfeitamente. Também já tive experiências de reuniões mediúnicas, onde o irmão que se manifestou deu também essa informação, que estava aguardando há muito tempo, mas infelizmente naquele dia tinham permitido a entrada dele. Teve como outros. Muitos dizem, agora que vocês me ajudaram, obrigado, mas tem muita gente lá fora precisando também esse tipo de depoimento. É uma realidade. Os espíritos não simplesmente vão para lá e para cá a maneira que querem. Se fosse assim, a gente podia invadir o paraíso hoje mesmo, né? Por que a gente ia ficar aqui sofrendo aqui nesse plano de provas e expiações se é permitido ir, se fosse permitido entrar e sair de qualquer ambiente? Já estaríamos todos lá, esculhambando o teor vibratório do céu, não é isso? Perfeito. Meus queridos irmãos, nós estamos aí há 3 minutos, há 2 minutos e meio para a conclusão do nosso programa. Nós queríamos agradecer a todos, naturalmente, passando a palavra novamente ao nosso irmão Ivan Augusto, para que ele faça suas considerações finais, já recebendo nossas congratulações pela sua colaboração, pela sua ajuda, e desejando um final de semana rico, cheio de grandes realizações. Por favor, meu irmão. Tá fechado o microfone. Microfone. Irmão, meus irmãos, mais uma vez, muito grato pela oportunidade de estarmos aqui. A pessoa às vezes pode pensar que a gente está aqui fazendo um favor para alguém, mas na realidade nós estamos aqui fazendo um favor para nós mesmos, uma vez que toda vez que a gente discute isso, qualquer assunto sobre a mediunidade, sobre a espiritualidade, é uma nova experiência para que esses pensamentos, né, fiquem encravados no nosso espírito, que representa a nossa evolução, né, de maneira individual. O melhor é que possamos todos evoluir conjuntamente, né? Para isso existe essa emissora para nos auxiliar a difundir assuntos do plano espiritual para todo o povo de maneira geral. No mais, que Jesus nos abençoe a todos, um excelente final de semana a todos, muita paz e muita luz, né? E que as bênçãos do Mestre Jesus continuem a cair abundantemente sobre todos nós. Muitíssimo obrigado, meu querido irmão. Faço as suas palavras de agradecimento ao Mestre Jesus, pela feliz oportunidade que estamos tendo nesta manhã de fazermos aqui na Web Rádio Estação da Luz o programa Nos Domínios da Mediunidade. Eu quero mandar um abraço fraterno, especial para a nossa querida irmã Cristina Buquerque, a dona Cristina, lá da Casa de Caridade Chico Xavier, está conosco aqui acompanhando o programa. Do próximo, minha querida, entre, vamos fazer o programa com a gente, venha fazer o programa com a gente. Nossos sinceros agradecimentos pela sua contribuição e suas vibrações positivas. Um bom final de semana para a senhora e todos os seus. Meu irmão Renato, as suas considerações finais, que Deus o abençoe. Bom dia, amigos e amigas, saúde e paz com Jesus de Nazaré. Isso é Tavares que está mandando. Seu Tavares, um abraço, meu querido, que Deus o abençoe e proteja. Renato, suas considerações finais. Só estamos aqui só para agradecer a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos aqui divulgando a doutrina dos Espíritos. Muita paz para todos, bom final de semana e que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Amadeu, aproveita e fala a programação. Ok, Renato. Muitíssimo obrigado. Agora nós vamos à programação da Web Rádio Estação da Luz. De segunda a sexta, às 8 horas da manhã, nós temos uma programação matutina
de segunda a sexta, nos domínios, ou melhor, segunda e sextas-feiras, o programa Nos Domínios da Mediunidade, aqui na Web Rádio Estação da Luz, Amadeu Ferreira, Renato Bezerra, Ivon Augusto, participa também Melânia e Francisca Vicente. E aí nós queremos agradecer aquelas irmãs que não estão podendo comparecer, mas o nosso fraterno abraço, um desejo de uma felicidade cheia de grandes realizações. Nas terças-feiras, pela manhã, também às 8 horas, nós temos um programa belíssimo, Construindo Pontes para a Eternidade. Só o nome já é altamente sugestivo e nos induz a participar do programa. Construindo Pontes para a Eternidade, com o nosso irmão Décio Soares, Dona Marília, que é a esposa dele, Hugo e sua equipe, Hugo é o filho dele, e eles fazem um programa extraordinário, Construindo Pontes para a Eternidade, estudando o Evangelho, o Livro dos Espíritos, é um trabalho excepcional. E na quarta-feira nós temos o nosso irmão Alexandre Santos, Leopoldo, Dona Cristina Buquerque e demais integrantes da equipe, eles fazem o programa Filosofia, Ciência e Moral. Você não deve perder, é um trabalho extraordinário que aqueles irmãos estão fazendo. E aí também, de segunda a sexta, às 19 horas, nós temos os programas espíritas com o nosso irmão Elias Tavares e seus convidados. Hoje é sexta-feira, é dia do programa especial. É o programa espírita Pergunte e o Espiritismo Responde. José Soares, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, e Suel de Leite. Eles estarão fazendo hoje, a partir das 19 horas, o programa Pergunte e o Espiritismo Responde. No sábado, amanhã, também às 19 horas, o programa Reencarnação, Correção, Evolução, com Enzo Obama, Sociedade Espírita Caminho da Luz, de Cascavel, no Paraná. Programa excepcional. E no domingo, fechando a semana, aí nós temos um programa espírita, Atualidade de Pensamento Espírita. E aí os tempos são chegados, é o fim do mundo, com Cosme de Olino e Silvia Almeida, da Influências Espirituais. Com Cosme de Olino e Silvia Almeida, eles farão esse programa aqui, tendo o seu Tavares como entrevistador, ele é o mediador de toda essa programação especial que é realizada através da Web Rádio Estação da Luz, de segunda a sexta-feira, aliás, de domingo a segunda, naturalmente, é a semana toda. E aí nós queremos agradecer a você que nos acompanhou aqui na Web Rádio Estação da Luz nesta manhã, participando conosco, nos ajudando, nos orientando, vibrando conosco aqui nas atividades, e vamos fazer a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Eu gostaria de fazer uma prece decorada. Nós estamos vivendo momentos ainda de certa dificuldade com esse problema da Covid, e acho que é de uma importância capital a gente vibrar positivamente e pedir assistência dos amigos espirituais sobre a situação que está acontecendo, para que os irmãos possam chegar até nós, nos auxiliando nas nossas necessidades e a superar nossas dificuldades. E eu gostaria de fazer a prece de Cáritas. O irmão Bezerra de Menezes, eu lembro quando nós trabalhávamos lá, nas atividades mediúnicas que realizávamos, muitas vezes, em momentos de extrema dificuldade, ele pedia para que nós fizéssemos a prece de Cáritas e assim suavizava os tormentos, os sofrimentos, as dores e a dificuldade que nós estávamos enfrentando. Então, nesse instante, nós vamos fazer a prece de Cáritas, implorando a espiritualidade amiga, que através das ondas da Web Rádio Estação da Luz e do Facebook, possa chegar aonde você se encontre, você com seus familiares, com seus problemas, suas dificuldades, que os mensageiros de Jesus possam chegar até você, levando o lenitivo da harmonia, da paz, da resignação, da indulgência, do equilíbrio, levando saúde e fraternidade para todos nós. E que possamos dizer, Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pelas provações, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondes no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia,
ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem e a esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode iluminar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, vos esperamos com os braços abertos. Ou poder, ou bondade, ou beleza, ou perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Amado Mestre, irmão Jesus, modelo e guia da humanidade, com a anuência de Deus nosso Pai, receber as nossas rogativas e transformá-las em remédios para as nossas doenças do corpo e da alma. Espalhes as tuas bênçãos sobre todos os necessitados no plano físico e no plano espiritual. E nos permite, Senhor Jesus, em teu nome, concluímos o nosso programa nesta manhã, nos domínios da mediunidade, aqui através da Web Rádio Estação da Luz, também no Facebook, com muita paz e harmonia em nossos corações. Louvado seja o vosso amor para com todos nós. Bom dia, Brasil!